A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu me chamo Islane, sou da IEPBC Ceilândia, que fica na QNM 23, Conjunto D, Lote 4, no Distrito Federal. Hoje iremos dar continuidade a mais um dia do nosso projeto. Iremos ler o capítulo 6 do livro de Esther. Que o Senhor venha nos conceder graça e sabedoria através da sua palavra. Versículo 1 e versículo 2. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei e dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Meus irmãos, duas coisas nos é chamada muita atenção nestes versículos. A primeira é que Mardoqueu era leal ao rei e ao descobrir que a sua vida seria atacada, ele não pensou em se calar e agiu de maneira certa, expondo o plano de morte planejado pelos servos. Ou seja, a nossa vida como cristão deve refletir até mesmo nas nossas atitudes. Através das nossas atitudes podemos levar a palavra do Senhor, agindo de maneira correta, fazendo aquilo que se espera de nós como cristãos. E a outra coisa é que quando perdemos o sono, isso é produtivo, isso é maravilhoso, isso é bom, isso não é ruim não. A gente deve pensar que se perdemos o sono, é porque o Senhor está nos chamando para ter um momento de intimidade. É um momento que o Senhor nos quer ali naquele momento para orarmos, para lermos a palavra dEle, para buscarmos Ele. Enquanto muitos estão a dormir, estaremos ali sem sono para o descanso do nosso corpo. Mas estaremos recebendo o alimento espiritual que o próprio Deus preparou para a gente naquele momento. Por isso, se acontecer o mesmo que aconteceu com o rei de perder o sono, glorifica o Senhor, porque o Senhor te quer naquele momento para ter intimidade. Versículo 3 ao 5. Então disse o rei que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu, e os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. Amã vai de encontro ao rei, pronto para acabar com a vida de Mardoqueu. Mas ele não tinha ideia dos pensamentos do rei, porque o rei queria honrar a Mardoqueu por tamanho feito que ele tinha realizado, que era salvar a sua vida. E aí que está a diferença de quem serve ao Senhor e de quem não serve ao Senhor. Quando servimos ao Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege, até mesmo quando não estamos por perto. Versículo 6 ao 9. E entrando Amã, o rei lhe disse que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e se levem a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele assim, fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Amã era uma pessoa extremamente orgulhosa e tinha um coração que não era voltado para Deus. Enquanto ele vai relatando aquilo que ele achava que seria para ele vai dando diretrizes para o rei de como queria ser honrado. Só que ele não tinha ideia de para quem o rei iria honrar. Versículo 10 ao 12.
Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste. Faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma se deixes cair de tudo quanto dissestes. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: assim fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberto a cabeça. Nestes versículos, a ordem do rei é cumprida por Amã, mas Deus é quem conhece o coração do homem. E no versículo 12, Mardoqueu não se exalta por conta da honra recebida. Seu coração estava voltado ao sofrimento pelo qual seu povo estava prestes a passar. E Mardoqueu, que tinha seu ego e orgulho nas alturas, teve que cair, teve que descer, porque o seu inimigo teve que ser honrado em seu lugar. E muitas vezes o Senhor nos faz assim. O Senhor nos leva a lugares diferentes. Não para que venhamos ser superiores a alguém, ou para que venhamos querer ser inferior a alguém, não. Mas é porque o nosso Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. E até situações que seriam de humilhação, situações que seriam para nos prejudicar. O Senhor é quem conhece nossos corações e nos mostra que Ele está no controle de toda a situação. Versículo 13 ao 14. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparará. O apoio emocional que Amã tinha neste momento acaba, pois seus próprios amigos e esposa dizem para ele que o Deus dos judeus, o Deus de Mardoqueu, é forte para cuidar do seu povo e eles sempre vencem. Ou seja, não importa a situação, onde quer que vamos, o que quer que venhamos a fazer, sempre temos que estar no centro da vontade do Senhor. Sempre temos que agir de acordo com a vontade do Senhor. No capítulo inteiro, vemos que o mal se levantou várias vezes contra Mardoqueu. Mas o que fez a diferença foi ele ser servo do Deus Altíssimo, foi ele agir sempre da maneira que um cristão deve agir, se colocando em seu lugar e agindo de acordo com a palavra do Senhor. Mardoqueu não precisou ter nenhuma atitude fora da palavra do Senhor para que o Senhor o guardasse, para que o Senhor o protegesse até mesmo quando ele não estava vendo. Então, meus irmãos, saibam que cada aflição que venhamos passar, ela não é em vão. O Senhor vê tudo, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos vela, porque Ele é um Deus que cuida dos seus filhos, Ele não o deixa desamparado. E que todo aquele que tenta se exaltar perante o Senhor será rebaixado, como Amã foi. Meus irmãos, foi um prazer dividir a leitura do capítulo 6 do livro de Ester com todos. Quero agradecer a Deus por este momento maravilhoso na presença dEle. Que o Senhor venha continuar, dia após dia, nos ensinando através dessas leituras.